Há uma crítica do economista Friedrich Hayek bastante interessante. É a de que quem deseja o planejamento da economia pelo Estado é justamente aquela pessoa que quer impor sua visão de consumo para a sociedade. Antes de prosseguirmos, agora temos o botão Valeu no L de Liberdade. Se quiser nos ajudar pagando um cappuccino, fique à vontade. Hayek argumenta que toda pessoa tem a tendência de achar que seu ponto de vista é o certo e que é compartilhado por muitas outras pessoas, se não pela maioria. Cito como exemplo o vegano. O vegano acha que o grande problema ambiental do mundo é o fato de haver pastos ou áreas desmatadas para escravizar animais para o abate. Por mais que seja um ponto de vista belo, o fenômeno social é mais complexo, vez que abarca outros aspectos com a importância da proteína animal na alimentação. Necessidade essa que os veganos dizem não existir em nenhum grau. Em um mundo ideal vegano, seria de muito bom grado o governo interferir na economia e no comportamento humano das seguintes formas. 1. Proibindo por lei o abate de animais. 2. Alterando o preço de outros produtos alimentícios para que, por exemplo, a sociedade mudasse seus hábitos para o consumo de proteína de soja. 3. Aplicando impostos sob o pretexto de coibir certas práticas e, obviamente, enriquecer políticos e funcionários públicos da diretoria. E esse padrão se aplica à quase totalidade das pautas atuais. Pessoas utopistas acabam depositando esperança demais em governos. Ora, Hayek diz que não se deve desprezar os pontos de vista das várias mentes, mas que se deve deixar que tais perspectivas entrem em conflito num livre comércio. Para ele, a eficiência do mercado levará ao meio termo de todos os pontos de vista, criando produtos equilibrados para vários públicos. Nada mais democrático que isso. A evolução do pensamento fará mais bem ao meio ambiente do que a qualquer coerção estatal. O vegano que tente convencer os outros, pelo argumento e exemplo, de que é melhor boicotar carne e leite e dar preferência a brócolis orgânico. Que seja o pluralismo de ideias na balança das ofertas e demandas a mudar a sociedade, e não a imposição de uma conduta por parte do Estado. Hayek aponta como exemplo um admirador de paisagem campestre se opondo a um urbanista moderno. Os dois estão certos segundo ele. O paisagista valoriza os aspectos históricos e tradicionais da arquitetura bucólica. O urbanista, por outro lado, não acha que um cartão postal pitoresco valha o risco e insalubridade que as casas velhas apresentam. Deixem o mercado decidir. Deixem as pessoas comprarem as choupanas pitorescas que forem menos insalubres. O mercado se adapta, que haja tantos bairros modernos quanto áreas históricas. Permitam-se que as ideias entrem em cabo de guerra. O ser humano é emocional, mas também é lógico. A inteligência dos planejadores, por maior que seja, não é superior à média da inteligência de todas as pessoas. Todos têm um ponto de vista correto dentro da especialização que ocupa. Fulano, biólogo, quer impedir a construção de uma represa na cachoeira ao argumento de que afetará a fauna aquática, mas Beltrano, engenheiro, alega que uma hidrelétrica ali é fundamental para a cidade, pois a baixa oferta de eletricidade põe o município na iminência de um apagão. Hayek alude que todo especialista em sua própria área sabe que seu objetivo só pode ser alcançado por completo mediante a planificação ou controle da economia. No entanto, escreve ele, a adoção do planejamento social que reclamam não deixará de trazer à tona o conflito oculto existente entre esses objetivos. Os maiores defensores de uma economia planificada são aqueles que querem impor sua visão de mundo, seja na boa intenção ou na pura maldade, não importa. São, como o renomado economista descreve, homens e mulheres que consagram sua vida em uma única missão. É o tipo de gente que não cogita que as pessoas tenham necessidades diferentes. Isso aproxima o fascista e nazista ao comunista, ao socialista, ao social-democrata. Todos eles têm o desejo de controle em comum e são contra os libertários. Imagine um poder legislativo voltado para conter o consumismo do capitalismo. As empresas de bens que tal governo feito por planejadores com essa visão consideram supérfluas vão falir. E isso afetará toda a cadeia produtiva de forma que tais controladores não conseguirão e nunca conseguiram controlar. Quando um governo de visão controladora é eleito democraticamente, o resultado inevitável é o aumento dos monopólios de empresas em conluio com tal governo.
Na prática, planejadores são higienistas sociais, que creem que sua cosmovisão veio para limpar o mundo, porém são os mais intolerantes com os planos alheios. Se morar em uma cabana de madeira na beira do rio e se alimentar apenas com vegetais orgânicos é prazeroso, afirmo que, se todas as pessoas morassem nessas mesmas condições em total igualdade de renda e consumo, alguém teria a ideia de morar de um jeito diferente. São da natureza humana a diversificação e a aventura. Todo defensor aguerrido da igualdade se contradiz quando defende a diversidade cultural. É como se dissessem: diversidade cultural já, desde que seja a minha cultura. O planejamento só deveria existir em situações pontuais, sempre para ajudar a economia e não para atrapalhá-la. O máximo de controle econômico que um governo poderia fazer é a fiscalização da segurança dos produtos e idoneidade dos produtores. Só. No mais, planejamento central da economia nunca dará certo. Nem mesmo se colocarem um computador extraterrestre de zilhões de terabytes com modelos econométricos quânticos, pois o cálculo econômico é impossível por dois simples motivos. Primeiro, ele não tem como prever a mudança das necessidades diferentes das pessoas, uma vez que a demanda muda no tempo e no espaço. E segundo, ele não tem como adivinhar as invenções que surgem das mentes brilhantes, invenções essas que tornam outros produtos obsoletos. Então, como um computador vai calcular a quantidade exata de cada coisa a ser produzida se as vontades de consumo das pessoas mudam ao longo do tempo? Como ele saberá identificar as preferências dos indivíduos? Outra pergunta: se o planejamento impõe o uso da matéria-prima para criar mercadorias previamente definidas, como o supercomputador vai definir para onde e em que quantidade serão alocados recursos de uma nova tecnologia que ainda nem foi inventada? É por isso que planejamento engessa o real progresso e nunca dará certo. O planejador da economia é, sem dúvida, um higienista social. Este vídeo foi resultado da colaboração entre Rhodes, Edilé e historiador libertário. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a crescer. Agora você também pode nos apoiar tornando-se membro do nosso canal. Clique em Seja Membro abaixo para conhecer os benefícios. Até o próximo vídeo.